Está começando nesta emissora o programa Mensagem da Cruz, da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Bom dia a todos, meus queridos ouvintes. É com grande alegria que nós estamos iniciando mais um programa, A Mensagem da Cruz. Todos os domingos, nós estamos aqui para meditar, refletir na Palavra de Deus. Quem tem o prazer de cumprimentá-los e saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, sou eu, Pastor Cláudio Morandi. Que Deus, na sua infinita graça, abençoe a sua vida e a vida de todos os seus familiares. Hoje eu quero enfatizar um pouquinho o Evangelho. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 17, que diz assim: Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, graças te damos pela tua palavra que foi lida. Nesse momento, Pai, quando vai ser explicada, teu Espírito que a inspirou, traga aos nossos corações o entendimento e a revelação. Em nome de Jesus, nós te pedimos para que, através desta palavra, o Senhor faça com que ela seja poderosa para a salvação de vidas, para a regeneração. Faça isso, Pai, por misericórdia, por amor do teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, esse texto é muito interessante. Paulo está dizendo que Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Jesus Cristo, ele determinou claramente que seus discípulos pregassem o Evangelho. Ele não mandou pregar curas, milagres, profecias, nada. Ele pediu para que ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Por isso que não há a menor dúvida na ordem do Senhor Jesus Cristo. Lá em Marcos 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Por isso que, irmãos, nós temos enfatizado em nossa comunidade que a missão principal que glorifica Jesus Cristo é a pregação do Evangelho da Graça. Os discípulos deveriam se envolver fundamentalmente com a pregação marcante da Boa Nova, ou a mesma coisa, que é o Evangelho da Salvação. Tudo que eles deveriam fazer para as pessoas era pregar o Evangelho. Então, o fato de pregarmos a Bíblia nem sempre significa que estamos pregando o Evangelho. Muitas vezes, as nossas prédicas, elas ressaltam mais a lei do que a graça. E a lei aponta para aquilo que precisamos fazer, enquanto a graça, ela trata do Evangelho, de tudo aquilo que Deus já fez por nós, na pessoa de Cristo Jesus, e está fazendo em nós pelo trabalho da cruz, mediante o seu Espírito. Por isso que pregar o Evangelho nada tem a ver com a mensagem que mostra aquilo que o homem tem que realizar. A ênfase da pregação do Evangelho se fundamenta em tudo o que Deus o Pai já fez por meio de seu Filho Jesus Cristo. Do seu Filho Jesus Cristo. Agora, uma das características dos falsos profetas e pregadores tem sido sempre pregar o que o povo quer ouvir. A mensagem do Evangelho, ela causa constrangimento ao mérito humano. Por quê? Porque anula por completo os valores e importância de nossa parte. Como ensina Agostinho, que a graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos a recebê-la. Isso é uma grande verdade. E nós sabemos pelas Escrituras que a mensagem do Evangelho se vincula essencialmente com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amados, queridos ouvintes, a boa notícia proclamada na base do Evangelho se fundamenta na morte e ressurreição de Jesus, produzindo efeitos universais e eternos
em favor de cada pessoa, porque a salvação ela é pessoal e individual. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, de 1 a 4, Paulo vai dar para nós aqui uma singularidade do Evangelho. Ele vai resumir, né, o que é Evangelho. Ele diz assim: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como avô tem anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu fiz essa leitura em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Então, o que é Evangelho? Evangelho é morte e ressurreição de Cristo. É aquilo que ele é e fez. Então, aqui, o apóstolo Paulo mostra que a pregação do Evangelho aborda os resultados decorrentes da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo em benefício da humanidade. A Bíblia revela que o pecado entrou no mundo por um homem e contaminou a raça inteira. Todos nós já nascemos neste mundo corrompidos pelo pecado e particularmente depravados. E em virtude do pecado original, somos uma geração perversa e radicalmente contrária a tudo que se relaciona à santidade de Deus. Nós nascemos iníquos, cada um tende a agradar a si mesmo, e a tendência de agradar o eu é o início de toda a desordem. A criança mais ingênua já traz uma dose mortal de rebeldia, fingimento e egoísmo que a torna naturalmente desobediente, mentirosa e possessiva. Os mais profundos problemas do homem estão dentro dele mesmo. É em seu coração que está o mal, e é de lá que ele precisa ser arrancado. Já dizia o revolucionário agnóstico Bertrand Russell. Mesmo sem apresentar uma solução satisfatória para o coração do homem, Russell sabia que o problema do homem está nele mesmo, e que tudo que o homem toca, ele perverte. Por isso, meus amados irmãos, que temos que enfatizar o Evangelho. E o Evangelho é a solução de Deus para o problema do coração do homem. Do mesmo modo que o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, poluindo completamente toda a humanidade, assim também por um homem, Jesus Cristo, entrou a graça do Evangelho para libertar todo aquele que nele crê. Por isso, queridos, que o Evangelho é a mensagem cristã destinada àqueles que fizeram o melhor que podiam e falharam. O Evangelho é o anúncio de Deus que apresenta a conclusão final para a questão embaraçosa do pecado no coração do homem. Aquele grande pregador inglês, Campbell Morgan, ele mostrou com bastante precisão que o Evangelho não denuncia pecado nem pronuncia julgamento. Ele anuncia salvação. O Evangelho é a proclamação dos atos divinos da libertação plena realizados na pessoa de Jesus Cristo em prol do condenado indigno e incapaz. O Evangelho da graça é a satisfação de Deus às exigências da lei, porque o salário do pecado é a morte. Por isso que Cristo veio, ele morreu numa cruz, mas lá naquela cruz, ele nos atraiu a si. Ele nos crucificou no seu corpo. A Bíblia diz em Gálatas 2, 19 e 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Este é o Evangelho que liberta, este é o Evangelho que restaura, este é o Evangelho que salva verdadeiramente. Nele estamos livres. Por isso que deste modo pregar o Evangelho é anunciar abertamente e com clareza tudo aquilo que Cristo fez na cruz em proveito de todos os pecadores deste mundo. Evangelho é apregoar a morte de Jesus como total favorecimento da graça na substituição do pecador. E ninguém precisa se sacrificar mais para conseguir amenizar as consequências do pecado. Pregar o Evangelho é publicar os efeitos espirituais da reabilitação moral mediante a justificação compartilhada no sacrifício de Cristo crucificado. Amados, uma vez que Deus nos identificou na morte juntamente com Cristo, temos garantido o nosso perdão incondicional.
Amados, pregar o Evangelho é enaltecer a obra consumada do Cristo, contentando as solicitações reclamadas na ética requintada da lei. É aclamar a vitória de Cristo ressuscitado como suficiente para suprir os efeitos do pecado no coração de todo ser humano. Por isso que o grande risco do cristianismo é pregar religiosidade, presumindo estar pregando o Evangelho. Não há nada mais distante do Evangelho do que uma religião baseada em nossos esforços, com a finalidade de merecer as credenciais da salvação e nos tornar empenhados no programa da santificação. O Evangelho não é uma conquista de nossa diligência, mas uma dádiva de Deus ante nossa inabilidade espiritual e vileza moral. Por isso que o Evangelho da Graça, ele procede da cruz, de Cristo crucificado, assim como a luz e o calor na terra provém do sol. Por esse motivo, meus queridos, que o apóstolo Paulo tomou cuidado de mostrar o perigo de se esvaziar a pregação do Evangelho com uma sublimidade de palavras. Frequentemente nós deixamos escapar a essência do Evangelho com um discurso eloquente, tecido na excelência das palavras. Mas o apóstolo Paulo enfrentou esta crise quando esteve em Atenas. Por isso, quando chegou em Corinto, ele tomou cuidado de pregar uma mensagem particularmente evangélica. Ele disse lá em 1 Coríntios capítulo 2, os versículos 2, 4 e 5, ele disse assim: olha, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amados, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Que maravilha é isso, meus queridos! Por isso que nós vamos concluir dizendo que a mensagem do Evangelho está estribada totalmente na graça de Deus sob os efeitos da obra de Cristo crucificado. A ênfase na pregação do Evangelho recai no milagre divino de transformar o pecador pelos méritos suficientes de Jesus Cristo crucificado. A pregação viva do Evangelho é um desencadear maravilhoso de prodígios. E a maior maravilha que Deus pode fazer atualmente é tomar um homem do mundo, contaminado pelo pecado, sem a menor evidência de santidade, e torná-lo santo, mediante a obra perfeita de Cristo crucificado, colocando-o de volta naquele mesmo mundo impuro, conservando-o santo pelo poder da vida de Cristo ressuscitado. Ah, meus irmãos, Romanos 1,16, a palavra fala assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho não nos torna perfeitos aqui na terra, mas nos faz perfeitamente dependentes de toda a perfeição de Cristo, para que a nossa perfeita aceitação diante de Deus seja somente mediante a graça. Este é o Evangelho maravilhoso de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus revele essa verdade ao seu coração. Estamos esperando a presença de todos vocês, todos os domingos, às 9 e às 19 horas, na Rua Acre 260, no centro de Sidrolândia. Um bom dia para todos vocês. Deus abençoe, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9 e às 19 horas. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.